tarde, agora são 12h26. Está no ar o seu Ponto a Ponto aqui na 92,5, a melhor rádio do Noroeste Mineiro, Única FM. E para você que está nessa onda, né, da 92,5, nosso forte abraço, nosso muito obrigado. Olha, se você quer mandar um recado pra gente, o nosso WhatsApp é 99915-3332. Não é isso, Luiz? É isso mesmo, Alessandro. Como sempre, eu desejo a você uma ótima tarde. Uma ótima tarde para você também, o Ederson Santos, e uma excelente quinta-feira para você, como o Alessandro disse, o melhor ouvinte da melhor rádio, Única FM, aqui na 92. Hoje é dia 4 de outubro, dia de São Petrônio e dia de São Francisco de Assis, o padroeiro dos animais. Talvez por isso, hoje seja o Dia Mundial dos Animais e da Natureza. Hoje é Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde, Dia do Barman, Dia do Poeta, Dia do Pantaneiro e da Universal Anistia. Hoje na história é o dia em que, em 1942, Getúlio Vargas instituiu o Cruzeiro como a moeda oficial do Brasil. No dia 4 de outubro de 1957 foi lançado o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1. É engraçado porque ele tinha apenas 50 centímetros de diâmetro, pesava 83 quilos e não tinha função nenhuma. Ele apenas transmitia um bip que podia ser sintonizado aí por qualquer rádio amador no mundo. Em compensação, o foguete usado para lançar o Sputnik pesava 4 toneladas. O satélite orbitou a Terra por 22 dias e caiu. A única coisa na qual o Sputnik teve a serventia foi para acelerar a corrida espacial, porque os Estados Unidos ficou apavorado e também irritado com a ideia de um satélite soviético sobrevoando o céu americano, Alessandro. Eu imagino como que os americanos ficaram com a pulga atrás da orelha, né? Imagina ser espionado, né? Porque geralmente essa tecnologia de satélite nada mais é do que uma grande lente de alcance, né? Exatamente. Fotografia, né? Mapeamento. Hoje os satélites são extremamente avançados, mas naquela época, só de você imaginar, né? Eu fico imaginando como é que seria aquela época, o pessoal apavorado ali, nossa, os comunistas vão dominar com o satélite que tá lá no céu, enfim. É verdade, muito bom, Luiz. Bom, a gente segue em frente com o nosso Ponto a Ponto, 12h28. Olha, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com a Poliana, ela que tem um trabalho muito bacana aí, que faz um trabalho social com os animais, viu, Luiz? Ela já se encontra aqui nos nossos estúdios e daqui a pouquinho a gente bate um papo com ela, porque hoje é o Dia dos Animais, não é verdade, Luiz? É isso mesmo, dia de São Francisco de Assis também. Que bacana. Olha, a gente agora vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Ok, já estamos de volta, 12h31, aqui no seu Ponto a Ponto. A informação é apurada e de verdade. Desde já um forte abraço para você que está aí do outro lado em sintonia aqui com a nossa programação. E não se esqueça, o nosso WhatsApp é muito fácil, 99915-3332. E o Instagram é @pontoaponto.ptu. Lembrando que no YouTube você acompanha aí as edições que já foram ao ar. Alessandro, você tá dando um abraço aí, recadinho pro pessoal, posso aproveitar? Sim. Aqui? O seu Mário, ele me abordou ali na porta, assim que eu tava entrando, ele falou assim, tem como o senhor mandar um abraço pra minha esposa, a Eva, lá do Sara Kubitschek? Eu falei, mas é claro, já está entregue. Eva, um grande abraço do seu Mário, seu esposo, que fez questão de lembrar de você, tá bom? Um abraço. Bom, eu quero mandar também um abraço pra minha filha Alice, que me acompanha aqui no estúdio, daqui a pouquinho eu vou deixar ela na escola, né, Alice? É isso. Bom, gente, e hoje nós vamos abordar o tema dos animais. Então, nada melhor do que começarmos falando sobre alguns pontos sobre esse assunto, né? Nós encontramos esse material produzido pela jornalista Juliana Cipriani, do Jornal Estado de Minas, e que gostaríamos de comentar aqui com nossos ouvintes. Segundo o material apurado, o Senado Federal pode alterar o status dos animais dentro do Código Civil Brasileiro. No entanto, a aprovação vai depender da Câmara dos Deputados. O projeto de lei pode transformar um animal em um, abre aspas, sujeito de direito.
como ocorre em alguns países da Europa. Interessante isso, né, Luiz? O conceito, né, sujeito de direito, mas isso gera muita dúvida, né? Muita divisão de opinião também. Você imagina um animal aí poder receber herança, né? Uma casa, um carro, dinheiro, né? Alguns animais até foram eleitos, né, aqui no Brasil, né? Você lembra, tinha um macaco lá no Rio de Janeiro, né, que foi eleito vereador? Ah, sim, é verdade. Pois é. Acontece que o texto está na fila para entrar em pauta na Câmara dos Deputados e, se aprovado, vai passar a depender apenas do aval do presidente Michel Temer. Acontece também que a bancada ruralista já se mostrou interesse em entrar com recurso imediatamente. Enquanto isso, há também um projeto de lei que aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Projeto de lei que dá aos animais de estimação os mesmos direitos dos humanos, como, por exemplo, no caso do animal receber tutela jurisdicional, né? Essa palavra até é interessante, né? Jurisdicional. Sim, até E não pode ser tratado aí como uma coisa, né? Pois é, o animal deixa de ser uma coisa e aí passa a ser como é que eu colocou aqui? Um sujeito de direito. Tá a par da lei, né? Dentro da lei, né? É um negócio que a gente teria que chamar algum especialista aí, né, no direito que tenha capacidade para falar sobre isso, né? É verdade, Luiz, interessante isso, viu? No entanto, o projeto de lei também se esbarra na bancada ruralista, né, que quer retirar pelo menos os animais produtores desta regra. Outra coisa também interessante, né, Luiz? Como é que você vai fazer isso? Pois é. Eu tenho um animal de estimação que é um cavalo, né? E várias éguas. Então, mas aí que tá a discussão da bancada ruralista é o seguinte, o que você vai fazer? Qual animal pode ou não pode ser tratado como coisa, como produto, como, né, enfim, como um sujeito de direito, enfim. É difícil, né? Muito complicado. Eu, por exemplo, já vi algumas reportagens na Europa, as pessoas criarem porcos, né? Como animal de estimação. Ficam dentro de casa. Sim, porco, já vi gente que tem marreco, né? É um animal complicado, né? Outra coisa, tem a questão dos silvestres, né? Por exemplo, a minha noiva, quando ela morava lá em Redenção, no Pará, ela tinha uma onça filhote, uma oncinha lá, não lembro como é que é o nome exatamente ali, mas era, lógico, quando ela cresceu, teve que soltar, porque ela, enfim, não dá mais para adequar, mas ela ficou um tempo lá, porque ela estava ferida, né? O meu sogro cuidou, mas criou uma estima, né, pelo animal. Então, e aí, como é que fica, um vínculo, né? Um vínculo de amizade, né? De carinho, de afeto, né? Pois é. Por exemplo, você falando em animal silvestre, eu conheço a dona Tutinha, que é a minha vizinha, lá na região de Soares, ela tem um papagaio. E esse papagaio, onde ela caminha, ele tá atrás, voando, sabe? Tá junto. É interessante isso. Pois é. Pois é. Esse é um assunto que divide opiniões, porque seria preciso deixar muito claro qual animal é de estimação, qual é silvestre, qual é usado para trabalho e qual é um produto. Em meio a essa enorme variedades, os políticos acabam entrando em enorme conflito e, infelizmente, nada tem sido efetivamente resolvido. Só para concluir, eu vou citar aqui 2 exemplos de como são tratados os animais na Europa. O parlamento francês já reconheceu desde 2015 que animais têm sentimentos e alterou seu Código Civil para classificá-los como seres cientes, né? São seres sencientes. Sencientes, né? Então, no caso aí, são sensíveis, né? A emoções, né? Isso, A gente percebe realmente que eles têm sentimentos, né? No Brasil já aconteceu o caso que o cuidador de um cão, né? Que tinha a pessoa tinha um cachorro e quando ele faleceu, o cachorro acompanhou ele no velório e depois que todo mundo foi embora, esse cachorro permaneceu, né, no seu túmulo ali por muitos dias, né? Pois é, que coisa interessante. Ou seja, você vê que ele tem realmente sentimentos, né? É verdade, viu, Luiz? Olha, o outro código também foi em Portugal, né? Entrou em vigor em maio deste ano a lei que tirou dos animais o status de coisa e passou a considerá-los seres vivos dotados de sensibilidade. A lei foi aprovada por unanimidade pelo parlamento português. Interessante, não, Luiz? Pois é, lá na Alemanha, quando eu estive lá também teve essa situação. Eu perguntei pro pessoal, porque lá eu vi que eles têm um enorme apreço por cachorro. Eu não sei porque especificamente pelo cachorro, mas eles têm uma adoração por cachorro lá. Eu fui pesquisar a respeito e lá não é simples assim você ter um cachorro como esse. Você precisa adquiri-lo, né? Fazer todo o tratamento ali de vacina e tudo mais. E todo ano você paga um imposto por ele. Inclusive eu fui estudar a legislação lá e diz o seguinte, que se eu não estiver enganado, na Alemanha um cachorro é tratado como artigo de luxo.
Como se você tem um artigo de luxo e você paga o imposto por ele. E eu achei uma coisa curiosa isso, mas enfim, eu entendi que eles têm muito respeito pelo animal e acaba que isso facilita para criar uma legislação específica para isso, né? Acontece que aqui no Brasil a situação é um pouco diferente. Você vê, essa questão da bancada ruralista aí realmente divide opinião, porque se você tem lá vaca, né, por exemplo, você cria gado, e esse gado ali tem um fim, né, comercial, que a gente sabe que vai parar no prato, né? Então, depois que produziu o leite, né? Produziu o bezerro, produziu o queijo, depois produziu a manteiga, quando ela não serve para mais nada, vai para o açougue. Pois é, e como é que fica essa situação, né? Qual que é a consideração a respeito desse animal? Porque vaca também tem sentimento? Sim. E aí, né? Gera essa dúvida. É verdade. É um assunto que a gente tem uma ampla discussão. Agora, falando sobre a questão do cachorro lá na Alemanha, Luiz, por que eles têm uma adoração muito próxima ao cachorro? Eu acho que é em todos os países, né? Eu acho que deve ser... Bom, eu penso que tá dentro do processo da evolução humana. O cachorro é a espécie que está mais próximo ao ser humano, né? Sim, sim. Ele foi o que se adaptou melhor ao estilo de vida do ser humano, né? Sim, é verdade. Ele percebeu que daria para ser cooperativo ali, né? No processo evolutivo, o cachorro percebeu que se ele apoiasse o ser humano o apoiaria, né? Então um cuidaria do outro ali, mais ou menos, e aí gerou essa relação bacana que a gente tem aí de homem e animal, né? É verdade. Bom, agora são 12h39 e você, ouvinte, qual a sua opinião? Né? Você concorda que animal tem status de pessoa ou acha que animal é uma coisa? Nenhum nem outro, né, Luiz? Pois é, tem gente também que acha que não tem nada a ver, né? É verdade. Olha, então mande aí a sua opinião pra gente aqui no Ponto a Ponto. Nosso número é 99915-3332. E enquanto você manda a sua opinião, nós vamos aqui para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos para falar com a Poliana, que tem um trabalho muito bacana de proteção e cuidados aos animais. Não saia daí, nós já voltamos. Bom, já estamos de volta, agora são 12h41. Esse é o seu Ponto a Ponto aqui da sua 92,5 Única FM. Olha, se você quer mandar uma mensagem para nós, o nosso número é fácil, 99915-3332. E se você quiser, pode nos encontrar no Instagram, @pontoaponto.ptu, e no YouTube é o mesmo nome. Lá no nosso canal você encontra todas as edições que já foram ao ar. Tem um recadinho, Luiz? Aproveitar aqui o início do bloco aqui e mandar um abraço pro Gustavo Cunha, que fica me importunando aqui no Instagram, no WhatsApp, enquanto a gente tá no ar. Um abração, Gustavo. Bacana. Bom, já está nos nossos estúdios aqui a Poliana Batista, né? Ela que vai falar aí sobre o trabalho que ela desenvolve em prol dos animais que estão abandonados aí nas ruas, né? Perambulando aí pelas ruas de Paracatu. Com fome, né? E precisando aí de um novo lar. Bom, antes de tudo, Poliana, nós aqui do Ponto a Ponto queremos parabenizar o seu trabalho e dizer que sua ação é um exemplo a ser seguido por todos nós paracatuenses, né? E eu gostaria de começar pedindo, né, que você contasse aqui para nós e para os ouvintes como surgiu aí essa vontade de realizar esse trabalho, que como, né, você já tinha dito antes aqui de começar a entrevista com a gente, que ele é feito com muito amor e carinho, né? Sim, Alessandro, boa tarde. É um trabalho que eu faço há 5 anos, mais ou menos, aqui. E não só eu, como nós temos outras protetoras aqui na cidade também, né? Graças a Deus, nós somos umas 20 pessoas aí que empenha todos os dias com os nossos próprios recursos e com o nosso tempo também, né? Mas voluntário para essa causa nunca é muito, né? Todo tanto de gente será bem-vindo, né? Porque às vezes quem não pode ajudar com o financeiro, ajuda com o tempo, e é esse trabalho aí que a gente faz. Poliana, e quais são as dificuldades aí para executar esse trabalho, né? Porque os problemas são muitos, esses cachorros nas ruas aí trazem transtornos, né? Sim, Alessandro, as pessoas hoje estão um pouco mais conscientes que antigamente em relação ao abandono, né? Porque tudo começa aí, mas ainda tem muito que melhorar. As pessoas abandonam os cães nas roças, nas estradas, as pessoas vêm das roças, abandonam aqui na cidade. Quando a gente pega um cachorro e quando nós pegamos, nós levamos para os nossos lares, para as nossas casas, porque alguns
Tem protetor que tem 20 cães em casa, sabe? É muito difícil e você já pega ele debilitado, com doença. Difícil de salvar, né, na maioria das vezes. Mas é um trabalho muito difícil, tem que amar mesmo a causa. Poliana, quando você começou esse trabalho? Já tem muito tempo que você está desenvolvendo esse trabalho? Tem uns 5 anos que eu dedico assim integralmente, todos os dias, uma parte do meu dia para isso. Aconteceu alguma coisa na sua vida? Você falou assim, a partir de agora eu quero fazer isso? Olha, não tem nada que eu me lembre assim, foi mesmo, despertou do nada, não teve nenhuma situação específica e começou do nada, eu não pensei que fosse chegar da forma que é hoje na minha vida isso, presente, muito presente. Eu nunca imaginei que eu fosse dedicar tanto e cada dia eu quero dedicar mais ainda. É porque a gente sabe que você é uma empresária, né? Empresária de sucesso, né? E o seu tempo deve ser, né, sim, um pouco limitado, né? Não é fácil, viu? Não é fácil, principalmente em relação ao tempo mesmo. É bem difícil, corrido, mas tá mais fácil deixar de ser empresário do que largar essa causa. Não quero, não. Você tem tido contato com algum gestor, alguma pessoa, uma autoridade para tentar, sei lá, criar uma maneira de fazer com que seu trabalho tenha mais, talvez, maior abrangência aqui em Paracatu? Então, nós não temos muito apoio do município, não, sabe? É nós mesmos, com os nossos recursos, correndo atrás de adoção, né? Tem cidades, inclusive, que até dá desconto nos IPTUs, incentivando a adoção, sabe? O município tem várias formas, né, dele fazer um trabalho, se quiser, incentivando principalmente a adoção, né? Porque é muito cão abandonado, as pessoas não têm noção. A gente que mexe, assim, com isso, é muito cachorro abandonado e as pessoas têm que ter consciência para castrar seus cães, que é muito importante a castração e a adoção, né? Porque não há, e somos totalmente contra essa comercialização que está de animais, né? As pessoas compram cães, gatos e, sinceramente, na maioria das vezes, se quem está comprando vê as mãezinhas que reproduzem, ou seja, as matrizes, né? Que a gente chama assim, nunca mais compra, vai chorar uma semana porque é muito triste. São matrizes que quase todas as vezes quem vive disso coloca para cruzar todos os cios e depois de um certo tempo descarta aí numa rodovia, numa cidade qualquer. Isso não é difícil de ver, não. Só a pessoa entrar na internet lá vai ver 1000 coisas aí que fala a respeito disso. Então a gente incentiva de noite adoção, adoção, adoção. Entendi. Ou seja, tem um comércio aí quase que forçado, né? Se força esse animal aí para obter lucro, né? Sim, né? Porque a pessoa compra, porque quer o cachorro bonitinho, peludinho, né? E geralmente os cães de rua são cães vira-lata mesmo, mas são os melhores que tem, é os que não adoecem na maioria das vezes, são os mais amorosos, quem adota sabe, é completamente diferente, né? E assim, a pessoa às vezes compra, né? Infelizmente, por status, até às vezes os comprados as pessoas abandonam, né? E é difícil, compra ali na hora, né? E depois esquece que o cão, né, tem suas necessidades, que vai latir, né? Que vai fazer xixi. É caro também, né? Pra você manter um cão de raça em casa, né? Com certeza, é caro. É bom deixar claro aqui pro ouvinte que o animal não é um brinquedo, né? Não é uma coisa que você compra pro seu filho, deixa lá e espera que aquilo ali não vai ter as necessidades, como você disse. Nossa, né, com certeza. A pessoa compra e depois no dia a dia ele vai vendo, e já teve caso da pessoa adotar e querer devolver, sabe? E é uma situação que você tem que contar até 10 assim para manter a calma, porque a pessoa realmente pensa que é um objeto, sabe? Já teve pessoas que adotou, ficou com o cão 1 ano e tivemos que pegar de volta, e tem várias histórias. E é bom também você ter um planejamento, porque, por exemplo, hoje eu moro numa residência, numa casa, tem espaço, eu tenho aí um cachorro de porte médio, mas aí acontece alguma coisa na sua vida e você precisa mudar para um apartamento de 2 quartos. Como é que você vai levar um pitbull, um Rottweiler para um apartamento? Não cabe, né? Exatamente, acontece demais esse exemplo aí que você deu. A pessoa muda e não consegue levar, né? E acaba deixando com os parentes, com os né? parentes e tal. Não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver, né? A pessoa tem que se virar, né? Esses animais de rua é um problema
do município e acaba sendo nosso também, né? Mas as pessoas não, às vezes a pessoa não faz mal, mas também passa despercebida ali no dia a dia. Sim. Né? E é uma coisa que cada um podia fazer um pouquinho, pôr um potinho de água, de ração, principalmente agora nesse calor, né? Porque Sim. não tem como eles pedir, né? Então tem que Por exemplo, da gente. o asfalto quente agora nesse momento deve ferir bastante os pés deles, né? Muito. É muito sofrido para eles, exatamente, é uma coisa terrível. Ô, Poliana, deixa eu te perguntar, com relação à castração, você tem alguma informação para dar para o ouvinte? Como é que ele pode ter acesso a esse serviço de castração? Se o município oferece, se é o estado, se tem alguma uma clínica que deu algum desconto para isso? Você saberia dizer se tem alguma coisa assim? Então, nós, infelizmente, é muito difícil. Ficamos sabendo que estava vindo uma verba para o município, pela né, através da Secretaria de Saúde, mas procuramos lá, essa verba, segundo eles, passou do prazo, ninguém interessou, mas eu também não lembro essa verba não foi divulgada e estamos correndo atrás disso, mas no momento, como eu falei mesmo, nós não temos muito apoio do município em relação a isso não, sabe? E tem... desculpa, pode... Não, nem do município e, assim, nós mesmos, tem um grupo, né, que caça, inclusive nos abrigos, tem cadelas castradas, né? Quem quiser adotar, tem cadela castrada, tem filhote, né? Que isso gera um custo alto, sim, né, para castração, né? E aí qual que é o valor de uma castração hoje? Alessandro, depende do tamanho do cão e vamos pôr em média 400, 500 reais, né? Não é um valor barato para você tirar do bolso a qualquer momento, né? Não é, e infelizmente assim, nós não temos para falar assim, para a população, uma parceria com clínica, nós não conseguimos ainda, sabe? Engraçado que a gente vê essas clínicas aí só crescendo, né, Luiz? Eu acho que deveria ter alguma coisa ali, sei lá, a clínica ter um convênio de alguma maneira onde ela possa oferecer um desconto nesse tipo de serviço. Sim, se a pessoa adotasse um cão de rua, né? Um cão de abrigo, um cão que está no lar temporário, como nós, né? Nós temos que abordar uma coisa importante também, lembrar que existe problema de saúde pública mesmo, que é a questão, por exemplo, da leishmaniose, né? Um cachorro de rua, ele tem chances de ser um problema quanto a isso, né? Sim, inclusive sobre isso aí, olha, eu vou te falar que a metade dos cães que nós resgatamos das ruas dá positivo para leishmaniose. Até queria abrir uma brecha e falar, se a Funasa bater na sua porta pedir para fazer o exame da leishmaniose, exija os 2 testes. Tem o teste rápido, que é conhecido como teste da orelhinha, que sai na hora o resultado com 5 minutos, e tem também o teste de sangue, que esse exame de sangue demora uns 10 dias. A Funasa é obrigada a fazer os 2 testes. Se você levar seu cão lá também para ser feito, que é toda quinta-feira, você também exija os 2 testes. Não mande fazer eutanásia no seu cão só com o primeiro teste. Detalhe, se o seu cão estiver debilitado por qualquer outra doença, como por exemplo, doença do carrapato, vai estar anêmico, imunidade baixa, pode dar falso positivo. Então, muito cuidado, repita o exame, se puder, repita particular também, não que o da Funasa não seja eficaz, tá? Só para ter uma outra opinião, né? Sim, mas se puder, mas não sacrifique seu cão somente com o primeiro teste da orelhinha, que isso não é muito divulgado, tá? Inclusive por eles, mas exija os 2 testes, eles têm como fazer os 2 testes, eles estão preparados lá para isso. Então, exige o segundo teste, que o resultado sai com 10 dias. Não faça eutanásia só com o primeiro teste. Tá aí dado o recado da Poliana Batista, né? Poliana, você quer acrescentar algo mais? Por exemplo, como que as pessoas, né, podem apoiar esse seu projeto que você já vem desenvolvendo aí, que você já nos disse aqui, que é um grupo, né? Deve ser um grupo de empresários, né, de pessoas que têm amor à causa, né? Então, Alessandro, somos um grupo, né? Graças a Deus, que eu saiba, assim, somos umas 10 pessoas. Às vezes a gente passa em uma porta, tem uma aguinha, uma ração, mas assim, que dedica integralmente o tempo, que eu sei, somos umas 10 pessoas. A população pode ajudar como? Não abandonando, castrando para não vir mais animais, porque os abrigos estão lotados, e não comprando, né? Incentivando esse mercado negro, terrível, que quem está de perto vê como é que é.
adoção. Nossos abrigos estão cheios, temos as protetoras que têm os cães em lar temporários, muito cão para adotar. Lá a pessoa pode deixar, por exemplo, um saco de ração, fazer uma doação. Sim, né? Pode fazer doação, ração, né? Onde é o local para levar? Fazemos carnezinhos também, né? Se as pessoas quiserem ajudar também, né? Contribuir com R$10 por mês, carnezinho, porque como eu falei, nós usamos os nossos recursos próprios, né? Tiramos do bolso. Como eu disse, nós temos um abrigo aqui mesmo que funciona no centro da cidade, que é um lugar onde todos podem ter acesso, e temos, nós protetoras, que temos os lares temporários, né? Que sempre estamos aí com pelo menos 10 cães nas nossas casas. Então, se a pessoa tiver interesse, pode estar ligando aqui para a rádio, para, né, em fazer o carnezinho ou ração. Pode também estar deixando na clínica veterinária, né, que a gente indica porque toda semana tem cão no veterinário, né? Dessa forma aí a população já contribui bastante já. E não abandonando, né? Ok. Bom, nós ouvimos aí a Poliana Batista, ela que realiza um serviço muito bacana, né, em prol aí dos animais abandonados na cidade de Paracatu. Infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, né, Luiz? Alguma consideração, Luiz? Não, eu agradeço a visita, viu, Poliana? E eu queria deixar aí um grande abraço aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela companhia, até amanhã. Ok, beleza, Luiz. É isso aí. Ao som, né? A gente vai rodar uma música hoje, não, né? Hoje a gente não colocou, né? Hoje a gente não preparou. Pois é. Bom, o nosso ponto a ponto de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã tem música, né, Luiz? Se Deus quiser. É isso aí. A gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 12h25. Os trabalhos técnicos são do Ederson Santos, edição e reportagens Luiz Otávio Saque e na apresentação Alessandro Silveira. Um forte abraço a todos. Tenham todos aí, né? Uma ótima tarde. Fiquem todos com Deus e até amanhã.